Olá, pessoal do Fit BRcast. Hoje eu tô aqui com 3 grandes professores, 3 amigos. Ganhei um amigo novo aqui, ó. Não sei se vocês conhecem ele. Revelação da internet aí, professor Santiago. Meu irmão Arruda. Meu irmão Rafa. Obrigado, viu? Tá aqui do meu ladinho aqui. E eles quiseram se juntar aqui. Onde você tava? Que você chegou mais tarde um pouquinho. Tava com alguns problemas meio fisiológicos, né? Mas já foram resolvidos. Já tá tudo bem. Já foi bem resolvido. Tá bom. Turma, eu vou pedir para cada um deles falar se o Arruda e o Rafa vocês já conhecem, né? Já estão no canal aí várias vezes. E eles quiseram aqui fazer companhia pro Santiago. Santiago tá meio tenso, primeiro evento, Santiago? Primeiro evento. O que você tá achando? Maravilhoso. Bonito? Incrível. Você sabe quantas pessoas trabalharam para levantar isso aqui? 1.200 pessoas. Ininterruptamente, né? Você chegava aqui na quarta-feira, você olhava e falava assim, não é possível que o evento é amanhã. Você chega na quinta-feira e fala assim, não é possível que eles fizeram isso aqui, cara. É um negócio absurdo. 1.200 pessoas trabalhando aqui, de madrugada aqui, durante pelo menos 7, 10 dias. E a entrega... Absurda, absurda. E aí, uma coisa que a gente estava falando, os stands parece que estão maiores. O nosso palco era ali embaixo. Nós estamos num elevado muito maior aqui, onde a gente fica, chama VIP Lounge. Quem compra o passaporte VIP Lounge, ele tem acesso a toda a programação de gestão e toda a programação técnica. Então, assim, se você quer vir ao Fitness Brasil, procure lá depois sobre o VIP Lounge. Além de ter uns comes e bebes, todos os palestrantes passam por aqui. Então, é o nosso camarote. É, mais ou menos isso. Santiago, se apresenta pro pessoal como se precisasse. Bom, sou o professor Santiago Paes, sou professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo, né? PhD em Educação Física, uma pessoa que ama aprender coisas novas, tenho como filosofia de vida, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E aqui sou eu fazendo hoje algo pela primeira vez e ressignificando mais uma vez a minha vida. Obrigado pelo carinho, obrigado família Irsa, obrigado por tudo. A gente tava... Eu tô ajudando... Eu tô como apoio pedagógico, nosso amigo Júlio Papeschi. Ele é o nosso coordenador pedagógico aí. E eu tô com algumas programações. E aí, nós teremos um evento posterior, que não é do Fitness Brasil. E aí, eu vou lá como palestrante e eu vi o Santiago. E aí eu falei pro Leônidas. Falei assim, Leônidas, nossa, eu queria conhecer o Santiago, cara. Tô com uma ideia aqui pro fitness. Aí ele falou assim, não, pô, vai estar com a gente. A hora que eu chego aqui no painel, tá a foto dele ali. Eu falei, caraca, não vai precisar nem esperar a semana que vem, o cara já tá no evento já. Bom. Como a gente fala, nós temos registrados no Conselho Federal de Educação Física aproximadamente 650 mil profissionais. Isso foi um dado que a gente levantou, porque a gente lançou ontem a Sociedade Brasileira de Treinadores do Esporte com a presidência do professor Antônio Carlos Gomes. E aí a gente falou assim, cara, mas quantos desses são influentes? Que o pessoal fala assim, não, esse professor, não influência só em Instagram, mas o pessoal aponta e fala assim, não, esse cara aqui, ele é importante, esse é importante. Referência... Não mais do que 500 nomes. 650 mil não tem mais que 500 nomes. A gente tá falando em menos de 10%. Você sabe fazer conta agora? É menos de 1%. É menos de 1%. Menos de 1%. Então, para nós montarmos a programação, nós temos aqui mais 150 palestrantes. Para nós montarmos os 150 nomes é muito difícil, cara. E agora o nosso evento é anual. Então nós temos que fazer um rodízio, porque as pessoas esperam. Algumas pessoas não saem da programação. Você já está há mais tempo, já até pulou muro aqui. Você também já está um pouco mais de tempo. Existe você está na certificação. Não, desse ano não. Teoricamente eu ia, né? Mas aí não sei o que aconteceu, acabou que eu não fui. Então, a certificação é um programa à parte, onde eles dão uma carga horária um pouco maior. Então, assim, é muito difícil para nós montarmos essa programação. Então, eu já estou percebendo que tem alguns nomes que já tem um tempinho que não vai, então já estou bolando alguma coisa com o Júlio. Tem algumas coisas que não tem como sair, como eu falei para vocês, do Instituto do Sono. E uma surpresa para mim aqui esse ano foi o Santiago já tá aqui sem eu precisar ir atrás dele, porque o Júlio já tinha pensado nisso antes, já tinha assimilado. E o Santiago é um cara que ele é muito conhecido. Como é que é seu Instagram? Santiago Paes, PhD. Santiago Paes, PhD. Depois vocês vão lá assistir. E uma curiosidade que nós todos tínhamos é porque a gente via ele e falava assim, cara, quantos processos que esse cara deve ter? Só que ele se muniu de maneira advocatícia. Conta pra nós o que foi essa história. Por que você começou a fazer os vídeos? Exato. E por que você falou, não, aí tudo bem. Na pandemia, resumidamente, né? Eu tinha um projeto de doutorado e eu tava em coleta e a pandemia, eu perdi a coleta toda. Quem bancou a coleta, você falou?
Eu tive que investir um pouquinho no meu próprio orçamento para fazer pesquisa, né? Que eu acredito que, infelizmente, é a realidade do pesquisador brasileiro. E eu tiro ainda mais o chapéu dos pesquisadores por conta disso, porque praticamente pagam para fazer pesquisa e, de fato, exercer a docência e criar o conhecimento. E aí, veio a pandemia, eu perdi toda a coleta e faltava 6 meses para entregar a tese. E no meio da pandemia, sem contato com ninguém, eu falei, o que eu vou estudar? Aí eu comecei a estudar as informações postadas no Instagram sobre atividade física, publicadas pelos influencers. E aí eu comecei a me familiarizar com isso. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi, como nutricionista, eu atendi um advogado de uma pessoa influente na área, que dá muitas opiniões, né? E recebe muitos também, né? Algumas questões jurídicas aí para responder. E aí, quando eu atendi ele, ele falou assim, caramba, eu comecei a te seguir no Instagram, você tem um Instagram muito bom, tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, eu tenho maior curiosidade em saber como é que funciona essa questão jurídica e tal. Ele assim, ó, processo todo mundo pode receber. Agora, se vai ganhar, é outros 500. E eu falei, ó, porque eu acabei de sair de uma tese e, pelo que eu pude ver, tem muita informação equivocada na internet. E como eu dava aula na faculdade particular, os alunos vinham como referência a galera do Instagram. Aí você tá ensinando um processo de treinamento assim, do nada o cara fala assim, ó, professor, mas no João dos Venenos não fala isso não. Eu falei, João dos Venenos? Eu falo que esse treinamento aí é pra frango. Eu falei, como assim? Mas que história que é essa? Aí eu fui ver no Instagram do João dos Venenos. Eu falei, olha, velho, a galera vem com as informações disso. E a gente, muitas vezes, fala assim, cara, não vamos seguir isso, não. Isso é besteira, sai disso. Só que o jovem tá lá. E hoje as pessoas usam as mídias sociais para estudar. Então vamos usar o sistema contra o sistema. Vamos entrar no sistema, né? E bugar o sistema. Acabou o sistema. E aí eu tive a oportunidade de conversar com esse advogado e ele falou assim, ó, se você fizer desse jeito, sempre tentando vir com a informação, porque eu trago uma discussão para informação. Eu não trago a discussão para a pessoa que fez. E aí eu tento criar uma oportunidade da gente discutir ciência e, é fato, talvez as pessoas que muitas vezes relatam assim, nossa, mas eu não sei em quem confiar agora. Na pior das hipóteses, confie em quem mostra as referências que sustentam o teu posicionamento. Porque tá aberto para todo mundo. E se for o caso, a gente pega a referência e fala assim, olha, esse cara citou essa referência, mas foi com essa galera que é treinada, não é sedentário, foi um corte, não é uma correlação, enfim. Então talvez a gente pode criar algo produtivo pra gente melhorar. Daí nasceu a frase, eu respeitosamente discordo. Agora eu concordo. Ele já começou a concordar com algumas coisas. A maioria das informações que chegam pra mim é coisa que eu discordo. Eu adoraria concordar, mas chega mais discordância. Porque o povo gosta de quê? O povo gosta da resenha, do fogo no parquinho, meu irmão. Então, olha aí, ó. Sério? Eu vou olhar, com certeza. Porque aí o que acontece? Quando a gente tem alguém que pega aquela informação, que viraliza, e ele vai lá e explica aquilo ali... Sim, é um ponto extremamente positivo. E assim, não é simplesmente, ô, Zé Ruela. Não. Ele vai falar só, eu respeitosamente, concordo? Agora vem comigo. Por causa disso. Artigo tal falou isso, artigo tal falou aquilo, o comportamento funciona assim. Então, assim, cara, isso é muito bom. Mas essa é a minha opinião. E tinha que ter uns 10, Santiago. Mas a gente sabe que o cara vai perdendo a paciência ali, a fumaça, né? Ele não ia aguentar, por exemplo. Você já ia olhar e falar assim, você tá de sacanagem. Eu vou mandar um respeitoso. Então, assim, não é todo mundo que tem estômago para tratar isso. Total. Eu tenho um grande amigo que vem da análise de suplementos, que é o Félix Bonfim. O Félix Bonfim, ele tem mais de 100 processos. Ele perdeu 2. Por quê? Ele xingava os caras. E o advogado falou assim, você não pode xingar, velho. A sua opinião, ela tá baseada em dados que você tá levantando. Sim. E o que você vai concluir é baseado em amostras que foram coletadas. Você tem que falar do que você fez. Você não tem que falar do cara. Se o cara tá errado ou não... Aí ele que vai ter que se explicar, mas você está apresentando ali um dado que é importantíssimo para o mercado. Mas você não pode difamar o cara. Porque você mesmo falar do fato. O intuito não é esse.
ele trata... Apesar de merecer algumas pessoas. E fique claro. Eu tô ao estômago aqui já dá. Eu tenho um grupo com o Rafa, que é eu, o Rafa e um farmacologista. Aí, tudo que é voltado para a área de emagrecimento, hipertrofia, droga, eu jogo lá. Aí o Rafa tem hora que é tanta coisa que ele só dá risada. O outro fica indignado. É um cara que aguentaria fazer um material igual o Santiago de jeito nenhum. Mas o Rafa, ele tem hora que ele dá risada da indignação do outro. Aí o Rafa fala, cara, produz falando como que é a verdade. E é isso que o Santiago faz. Então, assim... É um processo difícil também, porque você internaliza. Não, eu tenho síndrome de intestino irritável por causa disso. É por causa disso. É sério, se você tá tranquilo e abre um negócio e fala assim, não acredito, velho. Você já deu uma descarga adrenérgica, você não queria ter visto isso. Não, já deu. E quem que edita seus vídeos? O editor é bom, cara. Esse editor é maluco, é doido, ele pega a essência. E quem que é? Sou eu. E quanto tempo você gasta pra fazer um vídeo? A depender do vídeo, 1h30, 2 horas. Pra fazer um vídeo? Porque eu tenho que ler também um artigo, né? No qual, então, assim, 2 horas. Quer fazer alguma pergunta por ele, Rafa? Bom, prazer, Rafael, professor Rafael Carvalho. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa recheada de profissionais competentes que eu conheci, inclusive hoje a Ruda já conhecia já essa figuraça aí, que já acompanhava das redes sociais e que bom estar presente aqui. Bom, a minha pergunta para o professor Santiago aí, ela vai ao encontro, apesar da educação física ainda não contar com um grande número de profissionais competentes, se a gente comparar com outras áreas, eu posso dizer isso porque hoje venho ministrando cursos nutrição, medicina, fisioterapia, e quando, de certa maneira, eu comparo o aluno presente de uma outra área, me parece que se a gente for olhar um número, tem um percentual, parece que maior de pessoas realmente interessadas em estudar, em se aprofundar, em não querer estudar apenas pela rede social. Perfeito. Como é que você acha que a gente pode modificar essa realidade? Porque estudar pelo Instagram, pelo Reels, deixa eu só completar. Para mim, cara, foi um dilema muito grande quando eu ouvi dizer que eu tinha que passar um conhecimento em 1 minuto e meio. Eu falei, como assim 1 minuto e meio? Não, você vai ter que ensinar, sei lá, as alterações fisiológicas na obesidade em 1 minuto e meio. Eu falei, mas como assim? O artigo tem 30 páginas? Como é que eu vou? E se você não trabalhar com esse tempo, e olhe lá ainda, talvez 1 minuto para menos. Assim, é a realidade, nós temos que se adequar, senão a gente também desaparece. Tá. Mas será que a gente consegue mudar essa realidade? Pergunta para os dois. Cara, a sua pergunta é maravilhosa e muitas vezes, quando a gente traz conosco a ideia de que o mais forte que sobrevive não é aquele que tem um potencial, uma intensidade maior, mas sim aquele que sabe se adaptar. E se adaptar ou modificar uma ideia pré-concebida, mudar um hábito é muito difícil. E aí você precisa, de fato, conhecer o mundo e se conhecer. O autoconhecimento ele é muito importante. Primeiramente, do ponto de vista de se adaptar a essa nova realidade, você se permitir conhecê-la e também, durante esse caminho, ter a resiliência de assumir a tua limitação em relação a isso. E eu tinha uma limitação muito grande de trabalhar com essas tecnologias. Mas eu preciso entender qual é a regra do jogo para já exatamente conseguir entrar nesse mundo e, a partir do momento que eu estou dentro desse mundo, eu agora tentar trazer uma perspectiva diferente. É fácil? De jeito nenhum. E aí entra na jogada a missão ou o motivo pelo qual lá na frente as dores que você está tendo agora, elas são aliviadas. Então eu penso naquele cara, por exemplo, numa cidadezinha pequenininha que não tem possibilidade nenhuma de acesso, mas que se a gente libertasse ele com um conhecimento, ali naquela cidadezinha de 2.000, 3.000, ele seria uma referência que para aquele vilarejo, seria uma pessoa que transformaria vidas. Então eu penso lá na frente e falo, cara, calma, vai passar e lembre-se que você vai ajudar aquele cara que está precisando muito de você. E eu me descobri isso quando eu comecei a dar palestras, principalmente nos interiores ou nas cidades mais afastadas, nos quais as pessoas chegavam para mim e falavam assim, poxa, professor, obrigado. Nossa, eu nem sabia que isso existia, vou tentar aplicar, que não sei o que lá. E assim fala, cara, é uma alma tocada, ela é transformada.
Então, assim, por mais que a gente que doa, por mais que seja difícil, eu pensar no meu próximo lá na frente, que às vezes não tem acesso nenhum, mas que de alguma maneira eu conseguir melhorar isso, faz todo sentido. Então, eu acho que dentro desse processo, eu acho que isso que me deu forças, Rafa, para conseguir trilhar. Mesmo as dificuldades, 1 minuto e meio. Às vezes não é 1 minuto e meio, porque eu tenho que escutar o que o cara fala, né? Eu tenho que dar 30 segundos pra galera saber. Que aparece o que você precisou estudar para falar aquilo ali. Isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, a gente teve uma evolução, né, até do perfil da rede social. Começou, só podia foto. Depois pôde um pouco de vídeo. E hoje o conteúdo ele é formatado para ser postado em vídeo. A forma com que a gente precisa produzir o conteúdo. Se você posta uma foto, dificilmente você vai ter um alcance, um engajamento bacana. Quando você posta algum conteúdo em vídeo, você acaba tendo chance de dar uma viralizada, que é o que eles querem da gente. Beleza. Pô, e como é que você faz algo bom em 1 minuto e meio? Cara, você tem que tentar fazer a síntese da síntese da síntese do superficial. Essa é a grande questão. A gente entrega um conhecimento bom, mas de forma superficial, porque é impossível um aprofundamento. Provocar, né? Isso. E aí o que que acontece? Nesse momento, o cara que se dá por satisfeito em estudar 1 minuto e meio ali, que é aquele profissional um pouco mais medíocre, entenda medíocre mesmo, tá? Não tô falando aqui ninguém ruim, pejorativamente falando. Aquele cara medíocre, ele vai olhar e vai dizer, eu não sabia disso, beleza, aprendi. E o cara bom, ele vai dizer assim, opa, eu tenho que me aprofundar mais. Será que esse professor tem algum curso, algum livro? Será que existe algum curso por aqui? Será que alguém está vindo na minha cidade falar sobre isso? Então, eu creio que aquilo desperta uma necessidade, mas assim, entendendo que é impossível a gente se aprofundar em qualquer tema em 1 minuto e meio. Se você pensar, quantas e quantas vezes a gente foi convidado para palestrar 30, 40 minutos e mesmo assim um tema muito específico e você ainda não consegue se aprofundar. Você consegue levantar pontos, inquietações, trazer algumas referências, mostrar perspectivas e a pessoa dizer assim, cara, eu nem sabia que isso existia. Agora eu vou atrás disso. Ou, pô, eu posso me aprofundar, eu já sabia um pouco disso aí. Olha como isso é engraçado. Acho que 2006 mais ou menos, olha só, mais de 20, quase 20 anos atrás, né? Eu ainda não tinha um domínio muito legal sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Até porque não era tão bem disseminado. E aí eu assisti uma palestra de 20 minutos de um cara que começou a falar all out. Começou isso aí a partir de testes de Wingate, usado em judoca. E eu falei, cara, que coisa interessante. Ele falou, olha o metabolismo, aquela questão de ATP-CP, não é assim, olha aqui. E o cara começou a mostrar ali, eu falei, caraca, velho, tudo diferente que a gente viu na faculdade ali em 2000. Falei, eu tenho que estudar isso, velho. Então, assim, 18 anos atrás, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu preciso parar e mudar e estudar isso. Então, assim, eu fui uma alma tocada numa palestra de 20 minutos. Então, eu creio que a gente consegue também fazer isso. Às vezes numa postagem, às vezes numa palestra. Perfeito. Show de bola. Turma, olha só. Por aqui passaram já Antônio Carlos Gomes, o Dilmar. Eu vou falar de novo. Tem que assistir o vídeo do Dilmar, cara. E a gente percebe que existe uma conexão na comunicação entre os mais antigos, os intermediários e os mais novos. Eu tô considerando nós 4 como os novos. E eu nem sou tão novo, né? E você nem é tão novo, mas tem uns intermediários ainda, você imagina os dinossauros. Os dinossauros, eu tô falando, é Mauro Ghiseline, é o Dilmar, Antônio Carlos Gomes. Minha esposa não é da área e ela veio para esse evento. E ela assistiu aula praticamente de todo mundo, tá? Sabe qual foi a aula que ela mais gostou? Mauro Ghiseline. Não, mas é... Ela pediu pra bater foto com ele. Ela esperou até o final. Legal. Bateu uma foto e mandou para mim. E falou, ele é sensacional. Ele é diferenciado mesmo. E aí o que acontece? O que eu percebo é uma conexão entre a comunicação nossa, dos antigos com os novos. E eu conversava disso com a Ariela ontem. Falei assim, percebe o seguinte, eu trouxe a professora Bruna Massarotto, por exemplo. E a Massarotto é muito interessante, que quem assistir a entrevista dela vai perceber isso aí. Ela é muito direta. Então tudo que eu perguntava, ela era muito direta. Só que eu sabia que tinha mais coisa ali dentro.
Só que eu não vou parar para falar, professora, eu tenho que provocar isso, essa é a minha função aqui. E aí o Cron falou e eu falei, Cron, vou perguntar um negócio aqui pra Bruna. Bruna, a parte emocional, conversei com você disso ontem, a parte emocional, ela pode gerar dor o suficiente de uma pessoa chegar ao ponto de fazer uma cirurgia e essa dor não passar? Cara, você vê a aula que essa menina deu? E no final ela explicando como que o profissional tinha que atuar em cima daquilo. Eu falei assim, cara, agora sim, agora eu ouvi o que eu queria ouvir dela. E aí eu entendi por que que ela tá aqui com a gente. Então, assim, existe uma conexão na relação da comunicação. Nós aprendemos com eles. E aí, uma coisa que eu comentava com ela ontem, eu falei, será que nós estamos errando? Eu tô considerando nós aqui, nova geração. Nós estamos errando? Porque hoje a busca do 1 minuto e meio, hoje a busca do mais shapeado, uma coisa que você fala muito. Ah, mas falou aí, mas não tem shape. Qual é que é? Tipo, uai, precisa só do shape? A gente acabou de ter vários profissionais aqui que se dedicam de uma forma absurda, que abriram mão de estética corporal para ter estética cognitiva, para ensinar as coisas pra gente. Sim. E o cara da estética usa o que eles pesquisaram. Só que, será que nós estamos errando na comunicação ou será que hoje, de fato, nós temos que nos reinventar para conseguir prender a atenção dessas pessoas? E eu queria finalizar, o Rafa tem que ir, mas eu queria que vocês finalizassem da seguinte forma. Se vocês estão aqui hoje e vocês estão representando os dinossauros, a velha guarda da educação física, e existe uma conexão, é porque vocês têm uma ideia boa para passar. Vocês têm um conselho para dar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente. E eu queria que vocês dessem um conselho sobre... Nós estamos no 3º dia de Fitness Brasil. Vocês viram muita coisa, vocês ouviram muita coisa. Se fosse para sentar com alguém agora, um profissional de educação física recém-formado, na frente dele aqui agora, o que é que vocês falariam para ele? Posso começar? Eu diria, se entregue totalmente, porque a nossa profissão tem a possibilidade de transformar vidas. O que a gente faz transforma a vida da pessoa. Nunca mais ela vai viver da mesma maneira, porque ela encontrou um profissional sério, que sabe prescrever realmente o treinamento físico. Que não é um palhacinho que fica lá querendo motivar, querendo animar, querendo que a pessoa goste. Eu falei isso ontem, eu repito. Eu treino 5 vezes por semana, de maneira séria, já há muito tempo, mas eu odeio treinar. Eu odeio, não é que eu não gosto, eu odeio treinar. Não tem problema. Por quê? Porque eu treino não para eu poder gostar, e sim para que isso possa ter um impacto na minha vida, a ponto de ter tido um infarto por dissecção espontânea de coronária e só não ter morrido pelas adaptações fisiológicas que o exercício promoveu na minha vida. Todo mundo vai gostar? Seria o ideal, seria maravilhoso, mas pode ser que tenha gente que não goste. Então como é que a gente vai conversar com essa pessoa para que ela possa entender que não, talvez ela vai gostar, mas que ela precisa entender a importância na vida dela. Então esse profissional, eu falaria, se dedique, se empenha, busque profissionais que vão além, que não fiquem na superficialidade, que não fala HIIT um pouquinho forte, um pouquinho fraco, que não fala a musculação, tanto faz, você vai fazer séries de 8, 10, 12 ou séries de 20 a 25, tudo hipertrofia, não. A gente cuida do amor da vida de alguém. Sempre que eu vou atender um aluno de personal, eu sempre falo isso para mim mesmo. Fael, você está indo atender o amor da vida de alguém. Alguém ama demais essa pessoa. É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o marido, a esposa de alguém, e eu preciso respeitar essa pessoa. E como que eu vou respeitá-la? Fazendo o meu melhor na minha profissão. E se a minha profissão é ser profissional de educação física, que eu preciso ter um conhecimento técnico e prático aprofundado, que vai me dar a possibilidade de realmente tocar a vida das pessoas. A vida é muito curta. Nós vamos morrer. Gostamos de filósofos que falam isso. A única certeza que nós temos... Nós vamos... Ou então o Cortella fala, a única certeza que nós temos... E aí, a questão é, importa saber quando vai ser esse dia? Não. Importa o que eu faço da minha vida enquanto esse dia não chega. E a gente vivencia a nossa profissão, talvez 24 horas do dia. Então, que tal usar dessa profissão para fazer a diferença na vida das pessoas? Eu diria isso. Cara, é até um pouco alinhado com o que o Rafael falou. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, um recado, eu sempre digo, estude, mas assim, se estude, qualifique-se o máximo possível. O quanto mais qualificado você tiver, maior é a chance de ajudar alguém. E lembre-se, quanto mais você souber, quanto mais dados você tiver, quanto mais competência técnica você tiver,
mais humano você será capaz de ser no atendimento para aquela pessoa. Porque você vai entender de pessoas. Sim. Nós somos pessoas e trabalhamos com pessoas. A gente não pega um pedaço de papel e entrega para a pessoa e diz assim, ó, faz. Ou então tudo é 3 de 8, 3 de 10. A gente atende uma pessoa. A gente tem que entender dessa pessoa. A gente tem que conhecer qual a limitação, qual a sua preferência, o que é que você precisa fazer. E eu vou entregar a melhor resposta, o melhor caminho para atingir aquele objetivo. Eu só consigo fazer isso a partir do conhecimento. Muito conhecimento técnico aplicado e o amor por pessoas, velho. Quando a gente trabalha pensando só, eu vou cobrar tanto, é meu dinheiro, o cara não consegue entregar bem. O cara tá tão focado em ganhar dinheiro que ele esquece que ele tem que ajudar as pessoas. E isso não é um papinho, estilo papo de coach. Sabe por que não é? Porque eu conheço pessoa que está tão focado hoje em hora-aula, e aí meu atendimento vai durar 50 minutos, eu já troco o aluno, esse cara acaba começando a pecar, a faltar em algumas etapas importantes do planejamento, na prescrição, na entrega do treinamento, na progressão desse treinamento, e aí começa a deixar de mão, e ele acaba não conseguindo entregar, e a pessoa não tem bom resultado. Então, a partir do momento que você diz assim, minha preocupação é entregar bem, você vai ser reconhecido, muita gente vai te procurar e você vai ter um sucesso profissional muito pungente. É engraçado que eu já acordo me fazendo essa pergunta. O que eu poderia hoje ser melhor do que ontem? E quando você me faz essa pergunta, eu me remeto justamente ao período de graduação no qual eu sempre tive vontade de aprender, mas eu nunca tive a oportunidade. E hoje a nossa fase é que nós temos muito conhecimento, conteúdo que você pode ver no seu celular, né? Só que agora é a hora de filtrar. Então, na minha época, eu não tinha dinheiro de me capacitar. Eu chegava nos cursos e perguntava para o professor, se eu juntar 5 pessoas para fazer o teu curso, você me dá um voucher para eu fazer o curso? Alguns não aceitavam isso. Talvez você poderia dizer, o conhecimento ele liberta, ok. Mas pelos anos de experiência que eu tive, eu notei que os alunos eles chegam com medo de perguntar. E um professor, na minha opinião, que passa essa impressão para o aluno e deixa o aluno com medo de perguntar e assumir uma ignorância, entenda a ignorância, a falta de conhecimento. Como é que a gente vai conseguir evoluir nisso? Então, como é que a gente vai ter uma comunicação ou a capacidade de evoluir se esse indivíduo tem medo de perguntar? E quando a gente fala assim que a prática leva à perfeição, eu discordo respeitosamente em alguns pontos. Porque eu acho que a gente precisa se permitir também errar. Obviamente, dentro da graduação, para que a gente não faça uma pessoa sofrer com o nosso erro. Mas ao se permitir, de fato, aprender, você vai precisar errar. E não tem como. A única coisa que eu sei é que nada sei, né? Já dizia os grandes filósofos. E hoje a gente vê muito o quê? O efeito Dunning-Kruger, né? Ou seja, o cara já vem achando que sabe algo, um pouquinho só, e acredita que ele já domina tudo. E quando, na verdade, quanto mais ele estuda, mais ele vê, ele sente que ele não sabe absolutamente nada. E dentro dessa dimensão, e assumir que nós somos um microcosmos na imensidão do universo, se de alguma maneira eu tive um pouquinho só de conhecimento de alguma coisa, eu pude ajudar o meu próximo, já está ótimo. Eu já deixo um legado para frente. Então, pautado nisso e também reassumindo as falas dos meus colegas, eu acredito que esse é o caminho. Mas uma dica agora bem focal: estuda inglês. Porque o conhecimento, ele tá basicamente nos artigos escritos em inglês, cara. E muitas vezes eu vejo isso. Santiago, se você fosse me dar uma dica, tal, cara, para você ter autonomia e ir até o saber, você, cara, vai na fonte. E as referências geralmente são em inglês. Por quê? Porque eu cheguei num nível também, eu não podia terminar isso aqui sem ser polêmico, né? Muitas vezes eu leio alguns livros e eu fico um pouquinho ressabiado com o que eu tô lendo no livro, porque muitas vezes alguns autores, eles referenciam algo, mas o que eles escrevem, se você for analisar a referência, não é muito por aí não. Ou eles usam um termo que às vezes deu uma ambiguidade àquela coisa. E muitas vezes, não, o livro do fulano de tal. Eu falei, mas qual foi a referência que ele citou? Entende? Então, muitas vezes eu fico um pouquinho receoso com esse livro vai sair ou não? Oi? O nome do livro vai sair?
ou respeitosamente discordo, besteiras da internet pra você não seguir se quer emagrecer. Aguardem. Ah, Du, obrigado, viu? Parceiro. Meu patrão, tamo junto. Santiago, Obrigado. seja bem-vindo ao hall dos melhores palestrantes do fitness da América Latina. Pra você continuar aqui, você só precisa de uma coisa: mantenha essa essência sua. Amém. Não tem limites pra você, beleza? De cada vez. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Pessoal, FitBR Cash e Fitness Brasil, o local onde os maiores profissionais de fitness da América Latina se conectam. Abraço.